Bom dia, pessoal. Bom dia, GP. Olha só, eu tô morando. Olha só, quando eu falo olha só, já dá para perceber que estou morando no Rio de Janeiro há algum tempo, né? E por esses dias eu estava passando aqui perto, razoavelmente perto, por onde foi o Autódromo de Jacarepaguá, onde hoje está o Parque Olímpico, né? Onde aconteceu o Rock in Rio. E me lembrei de algumas corridas antigas aqui que eu vim assistir aqui como torcedor, nas arquibancadas enormes, né, do autódromo, um calor desgraçado. O Rio de Janeiro é muito gostoso para fazer corrida, para assistir e depois para trabalhar. Minha primeira corrida como jornalista foi aqui também no Rio em 88. Depois em 89 eu cobri a prova aqui, depois a Fórmula 1 voltou para São Paulo e tudo mais. Bom, o autódromo já não existe há algum tempo, ele foi mutilado, primeiro para os Jogos Pan-Americanos, depois para a Olimpíada ele foi totalmente destruído e já não se fala mais aqui no Rio em um autódromo novo em Deodoro, isso é uma bobagem, isso não vai acontecer nunca. A Fórmula 1 está lá em São Paulo, o prefeito disse que vai privatizar o autódromo, não vai acontecer nada, evidentemente, é mais uma das cascatas desse prefeito. Aliás, se alguém ainda acredita que ele vai conseguir privatizar tudo isso que ele está dizendo que vai privatizar, que passe a se alimentar com a ração que ele criou para os seus cidadãos astronautas, né? Aquela coisa ridícula, que também não vai ser produzida, é outra mentira. Mas enfim, por que eu estou falando de Interlagos? Porque muita gente me pergunta ultimamente, falei de Jacarepaguá também, mas estou fazendo um pequeno histórico, breve histórico do Grande Prêmio do Brasil, se o Brasil vai continuar tendo corrida com a possibilidade, essa perspectiva de não ter mais piloto na Fórmula 1. A partir do ano que vem é possível, não vou dizer que é muito provável, mas é possível que o Felipe Massa não corra mais, e se isso acontecer, não tem ninguém na fila para entrar. Quem está um pouquinho mais próximo é o Sérgio Sete Câmara, mas que já decidiu fazer um novo ano de Fórmula 2 e uma eventual chegada à Fórmula 1 depende muito de resultados, de patrocínios, de circunstâncias, enfim, a gente sabe como é que é. Então é bem possível, e aí eu digo que é bem provável, que se o Massa não correr, o Brasil fique muito tempo sem um piloto na categoria. Isso pode ameaçar o Grande Prêmio do Brasil? Olha, eu acho que não do ponto de vista técnico, porque já tem muitos anos que o público que vai ao Grande Prêmio do Brasil não vai para ver piloto brasileiro, né, gente? O ano passado até foi talvez uma parte dele para se despedir do Felipe Massa, foi aquela coisa emocionante e tudo mais. Nos tempos do Barrichello na Ferrari também havia aquela torcida, aquela perspectiva, aquela possibilidade de pódio, de vitória, mas de novo, e do Massa também na Ferrari, né? De novo, acho que as pessoas hoje, esse público do Grande Prêmio do Brasil, que nem é muito grande, 60, 70 mil pessoas, já amadureceu bastante para ir à prova e ver Fórmula 1, né? Não ver apenas piloto brasileiro. Quando o piloto brasileiro abandona e o cara vai embora do autódromo, o cara é um idiota e esse tipo de torcedor existe no mundo inteiro, eu acho que no Brasil também. Então não acho que o Grande Prêmio do Brasil esteja condicionado, num curto prazo, à existência, à presença de um piloto brasileiro no Campeonato Mundial. O que pode prejudicar em termos globais e a longo prazo, médio e longo prazo, é que o desinteresse pela Fórmula 1 seja acelerado aqui no Brasil na ausência de um piloto do país. Mas deve servir de exemplo, por exemplo, o que acontece na França, o que aconteceu na França. Durante tantos anos ficou sem ninguém correndo e o país sempre demonstrou interesse. A Renault sempre esteve lá, nunca forçou a barra para piloto francês correr. Agora há uma nova geração, as coisas estão começando a acontecer de novo. Eu acho que o Brasil precisa amadurecer no que diz respeito ao esporte em muita coisa. E na Fórmula 1 também, né? As pessoas precisam parar de fazer essa ligação. O esporte só existe se tiver um piloto brasileiro correndo. Não é assim, não é assim. Eu acho que o público hoje na Fórmula 1 no Brasil, que caiu muito, é um público já maduro bastante, o público que efetivamente acompanha, e aqueles avulsos que só vêm porque tem um brasileiro correndo ou eventualmente com chance de fazer alguma coisa, esse público, sinceramente, ele é desnecessário, ele é desimportante até para a própria categoria e para aquelas empresas e para aqueles grupos que atuam diretamente na Fórmula 1, no Grande Prêmio, né? Organizadores, promotores, patrocinadores. Então, eu acho que se o Brasil sair do calendário da Fórmula 1, quando acabar esse contrato, que vai até 2020, não terá sido pela ausência de piloto brasileiro, mas sim por questões meramente econômicas, financeiras, que devem ser equacionadas para que a corrida continue a ser disputada no Brasil. Está cheio de país aí que tem grande prêmio e que não tem piloto nenhum correndo e nem por isso as corridas deixam de existir. Tá bom? Era isso. Até amanhã.
Bom dia, GP. Hoje não tem botão. Não funcionou desde o começo. Então vai assim mesmo. Vai no dedão.